Aqui, e nesse vídeo a gente vai refutar uma teia do Instagram. O nome dela é Patrícia Alves, tá? E esse canal aqui é o terror dos ateus, porque eles pensam, os ateus eles conseguem enganar cristãos, evangélicos, mas aqui no canal onde a gente promove o nazarenismo, né? É óbvio que os ateus correm desse canal aqui, jamais irão reagir a um vídeo desse aqui que eu vou fazer para refutar a ideia Patrícia Alves, ok? Vamos dar uma olhada no que ela fala e no final eu vou trazer algumas informações para ela. Vamos lá. Sim, você foi enganado. E eu posso te provar que as profecias do Novo Testamento não aconteceram. Mas antes de me xingar, deixa eu explicar. Isso tem nome. Se chama profecia historicizada. E esse termo é amplamente conhecido no meio acadêmico de história, arqueologia e teologia. Mas sabe por que ninguém te ensina sobre isso? Porque eles não querem perder o seguidor da religião mais lucrativa do mundo. Tá, mas e o que é essa profecia historicizada? É quando alguém no futuro... Primeiramente, Patrícia, a única religião que Jesus deixou é a pura e imaculada, que é ajudar o próximo nas suas aflições. E nada tem a ver com essas religiões que tem por aí. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, quando se fala em religião, a única não é santuário terrestre, não tem figura sacerdotal, não tem prática de culto divino. A única religião pura e imaculada que Jesus deixou foi ajudar o próximo nas suas aflições. Até porque o Deus, o Pai de Jesus, não habita em templos feitos por mãos de homens, ok? Então, a única religião que ele deixou é ajudar o próximo, tá? Essas religiões que tem por aí, nada tem a ver com o que Jesus deixou de mensagem, tá? São apenas sincretismos com outras religiões, beleza? É só ajudar o próximo. Essa religião que Jesus ensinou, pura e imaculada. Imaculada é sem mancha. Se qualquer religião tiver apenas uma mancha, ela não é a verdadeira. A religião verdadeira, tá? Para com o Pai. Pura e imaculada é ajudar o próximo nas suas aflições. Você vê nessas religiões que você citou aí, né? Que faturam dinheiro em cima dos trouxas. Isso você tem razão. Trouxas fora só para otário, tá, pessoal? Com santuário terrestre, figura sacerdotal. Quase todo mundo das igrejas é otário mesmo, da igreja católica, da igreja protestante, da igreja evangélica. Todo mundo sabe disso há muitos anos, não tem como negar. Nada tem a ver com o que Jesus deixou como religião, ok? Então, eles realmente se... Tem como negar. Otário quase todos e tão maluco, não é nem doido varrido, doido de pedra. Pior que isso, e retardado. Todas as religiões, quase todo mundo é retardado demais, louco demais e otário. Todas as religiões, quase todas as pessoas de todas as religiões, tá bem? E quem não tem religião também. Você vê essa atitude que eles acreditam em coisa que é muito fácil de ver que é armadilha, enfim. E ele esqueceu de falar, porque o Tiago capítulo 1, versículo 27, que resume o que é ser cristão, o que é evangelho, ajudar as pessoas, socorrer pessoas, né, melhorar a vida das pessoas. Ele esqueceu a segunda parte também, que é muito importante, vida de santidade, ser santo. Jeito de falar, jeito de pensar, jeito de se comportar, atitude, vida limpa, porque o pecado é sujeira para o seu coração e para a sua alma. Só o Espírito Santo pode limpar seu coração e sua alma. Coração é a mente. Pecado é a sujeira espiritual, tá? Todo mundo é pecador. Tem muita diferença entre você ser pecador e você viver vida de pecado, viver vida podre, de tão sujo, imundo. Em vez de você ser ovelha, limpa, branquinha, você é porco que fica rolando pela lama, então é bode, que é o animal que mais representa a rebeldia e a desobediência. Então ele esqueceu de falar essa parte tão importante. São duas coisas que resumem o que é ser cristão e o que é evangelho. Socorrer pessoas, estender a mão, né? Ter misericórdia, compaixão, empatia, né? Melhorar a vida de pessoas, ajudar com dinheiro, roupa, comida, o que for. E a segunda parte, vida de santidade, ser santo. Mas tudo bem. Ele resumiu, tem muita coisa para falar, ele está fazendo um trabalho muito importante, Bruno Alves, recomendo o canal dele. Tem muitos vídeos bons, tanto vídeo pequeno como live, para quem tiver tempo, né? Porque quase ninguém tem live de 3 horas, 4 horas, é tempo demais, né? Então veja esses vídeos curtos aí, 12 minutos, 10 minutos. Tem também outros vídeos aí, além de live. Tem esses vídeos curtos, tem vídeo tamanho médio, 30 minutos, 40 minutos, tem lá. Então eu recomendo o canal do Bruno Alves. Muito importante, ajudei muito ele no canal do YouTube, já ajudei bastante ele na ajuda no grupo do WhatsApp. Até alguns meses atrás eu ajudava no canal no YouTube. O canal do grupo do WhatsApp dele, do Ed, eu ajudo desde janeiro. Ajudei ano passado um tempinho, ajudei bastante durante 6 meses, ano retrasado de 2023. Recomendo. Seita Nazareno, agora é Seita do Nazareno, né? Perderam o canal, tomou strike de novo, canal do Ed e da Lohana.
Mas aí tem outro canal, aí o André Domingues ajuda muito, revela os segredos da maçonaria, uma coisa tão profunda que é quase tão bom quanto o Dr. Pedrosa fazer esse trabalho, né? O Dr. Pedrosa tá com um canal pequeno, já tomou strike em vários canais que ele perdeu, a maçonaria perseguindo ele. Aproveitam disso, das pessoas, isso aí eu não discordo de você, que eles praticam isso para faturar, né, em cima de pessoas incautas, mas só deixando claro que o que Jesus deixou foi amar ao próximo, né, ajudar o próximo, essa é a única religião, beleza? Mas vamos continuar. Escreve algo sobre o passado como se fosse uma profecia. Quer um exemplo? Evangelho segundo Marcos. O papiro mais antigo é o papiro P52, com a datação do ano 125 da Era Comum, depois da morte de Cristo. Mas foi escrito no passado, como se Jesus estivesse prevendo a destruição do templo, sendo que o templo, quando foi escrito isso, já estava destruído. Então é fácil montar essa profecia. Mateus 24 diz que tudo aconteceria naquela geração. Pois é, e já se passou 2000 anos. E as profecias? Vamos lá, agora você meio que se enrolou, né? Você se enrolou aí, Patrícia. Você se enrolou aqui. Você vai enganar, né, ateuzinhos, né, os atorzinhos. Você vai enganar os cristãos, os evangélicos, mas aqui não engana, tá? Vamos lá, vamos por partes, porque você confundiu a profecia de Marcos com a destruição do templo, essa geração. Você fez uma confusão, uma miscelânea, por você não conhecer as Escrituras, né? Então vamos lá para o que Jesus disse. Em Mateus 23 ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos não são meus filhos, né? Os teus filhos como uma galinha juntos pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que vossa casa é deixada deserta. Tudo bem, se o papiro encontrado sobre isso foi escrito depois, e em Mateus 24 ele sai do templo e diz: veja tudo isso, não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Ele prevê a destruição de Jerusalém e ele prevê a destruição daquele templo. E ele diz que ele fará. Ele veio cobrar, porque no texto anterior ele diz: eu vim cobrar para que sobre vós, Israel, caia todo o sangue justo que foi derramado desde Abel. Então ele veio cobrar daquela geração. Aí ele fala: isso cairá sobre esta geração. E caiu sobre aquela geração. Realmente no ano 70, Jerusalém foi sitiada, foi cercada, destruído, o templo destruído. Isso aconteceu, tudo bem. Aí você está dizendo que o papiro é de 120, 140 e pouco, então é uma profecia historicizada. Foi escrita depois, pois o templo já tinha sido destruído. Só que tem um probleminha aí, Patrícia. Tem um probleminha que você não contou para o seu público de ateus Nutella. Tem um probleminha que você não contou para os evangélicos, para os católicos, para os cristãos. Tem um probleminha aí. Depois ele seca a figueira. Isso é secar a figueira é Israel. Jesus seca a figueira, que nunca mais coma dos seus frutos. Aí tem a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Javé. E o que Jesus fala? Olhai a parábola da figueira. Quando os seus ramos estiverem tenros, ele tira o povo de Israel daquela terra, mas ele diz que eles iam voltar, Patrícia. A figueira voltaria a dar brotos, Patrícia. E sabe quando isso aconteceu, Patrícia? 1948, quando Israel volta para a terra. Israel, a cada vez mais, desde que voltou em 1948, ele está expandindo cada vez mais, imprensando o pessoal de Gaza, tomando parte do Líbano, tomando parte da Síria, tomando parte da Cisjordânia. Israel só está dando brotos. A figueira voltou a dar brotos em 1948. Isso você não conta, né, Patrícia? Aí foi escrita lá em vamos supor que tivesse sido o papiro mais antigo, é 145. A figueira só volta a dar brotos em 1948, Patrícia. Quase 80 anos atrás. Uma geração dura 80 anos, mais ou menos. O Jesus secou a figueira, espalhou o povo de Israel para mais de 100 países, porque ele cobrou todo o sangue justo derramado, desde Abel, deles, destruiu o templo de Javé,
E Patrícia falou que eles voltariam para a É a mensagem de Cita Nazareno, pessoal, no Telegram, tá? Ele falou Outra rede que ia social. voltar, a Figueira voltaria da Brutus. E voltou da Brutus em 1948. Aí sim, a partir daí, que a Figueira começasse a da Brutus, não passaria aquela geração sem que tais coisas acontecessem, Patrícia. Tá falando da nossa geração agora. Quando a Figueira voltasse a da Brutus. Olhai a parábola da Figueira. Ele fala, olhai a parábola da Figueira. Quando ela voltar da Brutus, os julgados estiverem em terra, aí sim, não passará essa geração, Patrícia. Isso foi só em 1948. Cadê a historicidade dessa profecia, Patrícia? Cadê, Patrícia? Quando está lá em Apocalipse, Patrícia, que os magnatas do mundo iriam se... Então, pessoal, uma geração dura em média 70 anos, 80 anos no máximo. 77 anos atrás, 1948, faz as contas, no final dos anos 40. Mais 3 anos formam 80 anos. Então, a humanidade não vai passar do ano de 2028. O livro do Apocalipse, que é livro, também significa livro das revelações, tem mentiras ali, mas tem verdade. Aquelas pragas, os cavaleiros do Apocalipse, são uma analogia, uma figura de linguagem, sentido figurado. São as pessoas mais poderosas, até que mais têm dinheiro financeiro. Que quase todo dinheiro é número de computador. Não fica se iludindo no sistema financeiro, não, que é uma fraude dos bancos. Vai ver o documentário no YouTube, American Zeitgeist. Se escreve Zeitgeist. Eu já tenho esse documentário desde 2009, 16 anos atrás. Então, você encontra dublado português, encontra legendado em inglês, legendado em português. Né, a letrinha, aquela letrinha embaixo da tela, né, em português você também encontra dublado, português aqui no YouTube. American Zeitgeist, escreve, se pronuncia, se fala, né, American Zeitgeist. Então, os Illuminati, né, que é a principal sociedade secreta, 150 pessoas, 13 famílias, junto com outros bandidos, né, vão tentar eliminar 90% da população mundial, vão conseguir eliminar 80%. A última geração é essa, pessoal. Mais 3 anos, acontece tudo, volta Jesus, arrebatamento. No máximo, 2028, Jesus está voltando, arrebatamento. No máximo, 2028, o anticristo está se manifestando na mídia, principalmente na televisão. Juntar, né? Se enfeitiçar se juntar, os magnatas do mundo iriam se juntar com a farmaqueia para enganar a população do mundo. Quando que isso acontece? Só na nossa geração, Patrícia. Essa profecia de Apocalipse aconteceu agora. Os magnatas se juntando com a farmaqueia para enganar o mundo inteiro. Aconteceu agora, com essas picadinhas aí. Picadinha no braço no 2020, 2021. Já tá rolando a picadinha no braço, né? Contra coronavírus. É uma agenda, né, Patrícia? Mas, então, a profecia, ela falou a parte do templo, da destruição do templo, de Jerusalém, destruição de Jerusalém, e Jesus falou que ia acontecer. E ele falou que ia cobrar e ia fazer. Mais uma vez, para aqui, pessoal, concordando com o que ele está falando, é a picadinha no braço, que não pode falar o nome, né? Porque senão tem risco de derrubar, tomar strike, o YouTube derrubar o vídeo, né? Picadinha no braço, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Começou no 2020 lá fora, veio aqui pro Brasil em 2021, né? Ainda tá rolando, quem quiser tomar essa porcaria, que é um dos piores venenos que já fizeram todas as épocas da humanidade, né? Tem pessoas que tomou 5 doses, quem tomou 3 doses para cima, você pode ver que tá com doença, vai tudo doença, então morreu um montão de pessoas, até quem tomou dose. Meu vizinho do meu prédio morava em frente, mesmo andar que eu moro no segundo andar, ele morava de frente, tomou uma dose só, tinha saúde muito boa, um idoso, não tinha nenhuma doença, tomou uma dose só, uma dose, um mês depois ele morreu. Um monte de pessoas que morreu por causa da picadinha, outros não morreu, mas ficou com doenças, outros afetou muito o sistema nervoso, ficou tão estressado, outros que já era muito louco, ficou mais louco ainda, quem não era só mais ou menos nível razoável de loucura, aumentou muito a loucura. Você vê que ou ficou com doenças ou outros efeitos colaterais. Montou, morreu. É a farmaqueia que ele está falando aí. Essa picadinha no braço, começou no ano 2020, que teve lockdown 3 meses, que fechou, foi a falência, um montão de loja, um montão de empresa, até empresa grande, até empresa gigante, empresa muito grande, mega empresário foi a falência, tantas empresas faliu, e lojas também comum, né? Comerciante comum, comerciante simples. É mais um sinal do fim dos tempos. Essa picadinha no braço também. A farmaqueia que ele tá falando aí. Fica ele de olho aí. Continue prestando atenção no que tá falando, ó. Recomendo o canal dele, Bruno Alves, tá? 145, beleza, Patrícia. Ele é terra plana, ele. Já eu voltar pra terra e começar de novo a expandir. Porque a promessa é do Nilo Eufrates. Aconteceu quando? Antes de 145 ou foi em 1948?
Isso você não conta, né, Patrícia? Pro seu público de ateu Nutella, né? Enquanto o cara não sabe, ela é ignorante, não tem sabedoria e conhecimento. Muitas profecias que o nosso mestre falou e que está acontecendo no dia de hoje, tá? Inclusive lá, agendas lá do Velho Testamento também, né? Então, eu poderia trazer várias. Lá, eu vou trazer uma de Javé aqui de sacanagem. Deuteronômio 28. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. Lá Javé diz que o povo judeu emprestará a muitas nações, eles não tomariam emprestados. Sabe quanto dinheiro tem que ter para emprestar nações, ô Patrícia? Sabe quanto dinheiro tem que ter? Isso só foi possível com a criação do Federal Reserve, Patrícia. Com a criação do Federal Reserva Federal, pessoal. Patrocina todos os bancos do mundo, é. Os banqueiros, só o dono de banco pode emprestar muito dinheiro para todas as nações. A dívida chega a 100% do PIB por causa dessa lei de Javé, né? Só lembrando, tá, pessoal? Todos os donos de banco, não só no Brasil, todos os países, donos de banco, banqueiro do mundo inteiro, todos são judeus, tá? Pode pesquisar, confirmar. Vê no Google, no YouTube. E tá. Por causa dessa profecia de Javé. Eles iriam emprestar a muitas nações. Isso só é possível com a criação do Federal Reserve. Javé é Jeová, o Deus do povo judeu, o Deus do Antigo Testamento da Bíblia, tá? Aconteceu no século XX, Patrícia. E foi escrito há 5 mil anos atrás, Patrícia. Quem é 0,2% da população e detém mais de 70% das riquezas do mundo? Quem são os donos dos maiores bancos? Quem são os donos de Hollywood? Quem são os donos da Vanguard, das maiores do Federal Reserve? Quem é? É o povo de Javé. E Javé escolheu para emprestar as nações e não tomar dele. Olha, lembrando, pessoal, você vê mais uma prova que Jeová, que é o Deus exclusivo do povo judeu, o Deus do Antigo Testamento da Bíblia, uma das várias provas que ele não é o pai de Jesus. Jesus, o pai dele, nunca mandou fazer miséria, fome e miséria para povo nenhum, de país nenhum. Nunca mandou matar ninguém, outras coisas. Tem coisas terríveis do Antigo Testamento da Bíblia que o Jeová mandava fazer, essa entidade sobrenatural. Que é o diabo, o chefe dos demônios, chefe dos anjos caídos. É um demônio. Ele fala que tem o poder e o controle dos reinos da terra, de toda a terra. Ele fala em Daniel capítulo 4, no Antigo Testamento. E o diabo tentando Jesus no deserto, Lucas capítulo 4, no Evangelho, fala que tem poder, controle sobre todos os reinos da terra. Ele manda em tudo no mundo dos reinos quando o assunto é político. E tentou Jesus: se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso na tua mão, Jesus. Então, Jeová do Antigo Testamento é o diabo. O Evangelho veio para revelar que essas entidades sobrenaturais nunca foram deuses, não são deuses, são falsos deuses, são demônios, anjos caídos, anjos das trevas. E o que se destaca mais, que é o chefe, é o líder, é Jeová. Demônio. Salmo capítulo 2 fala que ele está nas trevas, habita nas trevas, e as trevas têm que louvar ele. Quem louva alguém são pessoas ou seres vivos, ou pessoas de carne e osso, ou então espíritos. Tem como a escuridão que você desliga a lâmpada louvar ninguém. Então as trevas são os outros demônios louvando a ele. São fáceis de entender, que até a criança de 8 anos consegue entender isso. Vocês emprestarão, mas vocês não tomaram emprestado. Foi Javé que escreveu isso há 5 mil anos atrás lá, e deu isso para Moisés há 5 mil anos atrás, ou não importa. Eles fazem isso, Patrícia, hoje. Eles conseguiram. E aí, é historicizada também? Algo que foi escrito há 5 mil anos acontecendo, são donos da indústria farmacêutica, indústria alimentícia, da mídia da mídia como um todo, das grandes big techs. Quem são os donos? Então é isso, Patrícia. As emissoras de televisão, os donos são judeus. Quase todas as emissoras de televisão, de rádio. Quando as coisas começam a acontecer na sua cara, né, Patrícia? Mas isso você não mostra para o seu público, né? Porque seu público é idiotizado, por isso que ateu não vem aqui no canal. Por isso que esse canal é repelente de ateu. Eles têm medo, porque aqui a gente mostra a realidade. Eles gostam de tirar onda com o cristão, com o evangélico, com o católicozinho. Aqui não. Aqui ateu não tem vez. Aqui ateu passa vergonha. É humilhado, tá? Claro que eu não estou falando isso para humilhar a moça, mas eu estou dizendo que ela está falando de profecia historicizada e eu estou fazendo essas perguntas. A figueira, tudo bem, foi seca, foi escrito. Papiro foi escrito depois. E a figueira voltada, Brutus? Foi escrito depois? E emprestar dinheiro às nações, foi escrito. Só banqueiro, dono de banco, consegue emprestar dinheiro para as nações, para os países. Todos os banqueiros são judeus, não esqueçam disso que eu falei quase agora. Que estão acontecendo nos dias de hoje e que foram previstas lá, que estão acontecendo na nossa geração.
Entendeu, Patrícia? Entendeu, Patrícia? Vem aqui no canal pra gente conversar. Duvido. Ateu nenhum vem, corre. Tem medo. Mas é isso, meu irmão. Um abraço e até a próxima. Bom, é isso aí. Deu quase 13 minutos. Fiz um react a favor dele, concordando com tudo que ele falou. E esqueceu de falar de Tiago, capítulo 1, versículo 27, a segunda parte do versículo. Comentei algumas coisas, né? Falei uma coisa que ele esqueceu de falar, Daniel, capítulo 4. Jeová falando que controla os reinos da terra. E Lucas, capítulo 4. Diabo tentando Jesus no deserto. Mostrando que Jeová é o diabo. E outras passagens que mostram. Jesus nunca mandou matar ninguém, nunca amaldiçoou ninguém, nem o pai de Jesus também não. Ele não muda, não há sombra de variação. Carta do apóstolo Tiago fala isso, capítulo 1, capítulo 2. Então, ele nunca mudou. Se no passado, na época do Antigo Testamento, Jesus, o pai dele, se ele não amaldiçoou de 2000 anos para cá, não manda matar nem nada, então ele nunca fez isso. Nunca mandou matar, nunca amaldiçoou, nunca jogou praga. Jeová fazia isso no Antigo Testamento, a Bíblia mostra. Só ler, quem sabe ler. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço. Que é o Luiz Soldado, soldado da paz, missão de paz. Sempre foi um assistente social ajudando com roupa, remédio, comida. Roupa, remédio, comida, dinheiro. Sempre ajudei pessoas a melhorar de vida, porque pessoa do bem, pessoa boa, sempre faz isso, né? E sempre ajudei com informação. Ajudei muito, bastante redes sociais. Eu uso desde o ano de 2012. Facebook, eu não peguei a época do Orkut. Ajudava o Facebook, Twitter, aí desde 2015 usando o WhatsApp, né? 10 anos já usando o WhatsApp. Até boa noite, até a próxima. Hoje é sábado, dia 22 de novembro, ano 2025, sábado. Tchau, até a próxima. 21 minutos e meio esse vídeo.